Nós vamos começar hoje uma série de sermão chamado Mais que Vencedores. Fala comigo, mais que vencedores. Fala para alguém, você é mais que vencedor. Fala para alguém, fala, você é mais que vencedor. Glória a Deus. 1 Coríntios, capítulo 9. Vamos orar, Pai. Queremos te agradecer por esse momento tão especial na tua presença, a nossa vida comunitária, Senhor. Teu amor, teu cuidado, o teu ruá que sopra sobre nós, em nós e através de nós. Que esses dias a tua palavra possa abrir caminhos, abrir nossos olhos, nossos corações para entendermos o propósito do Senhor. E, ó Deus, sermos guiados nele para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Deixa a tua Bíblia aberta aí, presta atenção. A igreja de Corinto foi uma das igrejas consolidadas pelo apóstolo Paulo. Uma igreja da Europa. Uma igreja que nasce a partir do avanço ministerial e da fé cristã que se espalha ali do Médio Oriente, de Jerusalém, para a Judéia, para Samaria, até os confins da terra. Paulo estava nessa empreitada. E até quando ele queria fazer um movimento contrário de, por exemplo, ficar na Ásia, o Espírito Santo o movia para a Europa. E diz a Bíblia que o Espírito aparece para Paulo e fala, passa a Macedônia e ajuda. O anjo aparece para Paulo e fala, passa a Macedônia e ajuda-nos. E Paulo então vai para a Europa e funda várias igrejas na Europa, inclusive a igreja de Filipe, onde ele começa na casa de uma mulher chamada Lídia. A igreja vai se expandindo e duas coisas acontecem. Crescimento inevitável de gente que não tinha nome e ganha nome. Gente que não tinha identidade e que ganha identidade. Gente que não tinha dignidade e ganha dignidade. A igreja é essa comunidade que identifica seres humanos. E como ela começa com essa proposta de identificar gente. Você imagina, por exemplo, que o Império Romano tinha cerca de 65 milhões de escravos. Escravos não tinham nome. Escravos tinham o nome do seu senhor, ou tinha na canga um número. Era a coisificação do ser humano. O Império Romano foi muito bom para os romanos e foi muito ruim para todo mundo, para todo o resto. E a fé cristã, ela vai nascer e vai emergir dentro desse ambiente de hostilidade, de coisificação de gente. Onde pessoas eram oferecidas às feras, onde escravos, os gladiadores, eram colocados como expostos em guerras para saber quem feriria o outro, quem destruiria o outro. A igreja nasce dentro desse contexto. Dentro desse contexto, ela vai dando nome para as pessoas, vai identificando pessoas, vai fazendo pontes de reconciliação de senhores que agora estão convertidos e que não vão trabalhar mais com os escravos como trabalhava antes. Escravos que serviam aos seus senhores e que não vão servir, não vão trabalhar mais como trabalhavam antes. Então, essa capacidade relacional, esses ajustes que apontam para o propósito de Deus, que cria o homem para ter relacionamento com os seres humanos e para ser um cuidador do outro. Essa é a grande proposta de Deus ao criar seres humanos. Vocês vão ter um relacionamento comigo e através do relacionamento que vocês têm comigo, vocês vão crescer, vão multiplicar, vão cuidar de pessoas. Não existe fé cristã sem essa consciência de que aquilo que você é, de que aquilo que você tem, precisa ser partilhado com alguém. Talvez essa seja uma das grandes causas do alto índice depressivo do nosso tempo. Porque a gente está se fechando cada vez mais nessa aldeia global que se propõe a ser um lugar de comunicação multicultural, mas a cada dia que passa as pessoas estão mais fechadas. Elas estão mais fechadas em si mesmas, elas estão mais dentro dos seus projetos. Você tem mais motivos para sonhar e para fazer planos. A cada dia tem uma proposta nova. A cada dia, e a gente corre o risco de ser uma igreja de proposta também. A nossa igreja tem uma proposta de fazer isso. A nossa igreja tem uma proposta de fazer aquilo. E a gente vai vivendo nesse frenesi da vida e perdendo o verdadeiro sentido da fé cristã, que é um relacionamento com Deus. E é um cuidado com os seres humanos. É um cuidado com o planeta. A gente, por exemplo, está entrando nas Olimpíadas agora e é vexatória o estado da nossa natureza tão linda.
de um Rio de Janeiro tão lindo, tão cheio de possibilidades, e você vê a Baía de Guanabara com colchões, fogão, geladeira, carro velho, corpos. Você vê uma coisa que foi feita por Deus e dada ao homem para cuidar. Cuida disso. E a gente vai destruindo. Alguém disse que se a natureza pudesse fazer um pedido ao Criador, ela falaria: tira, risca do nosso meio a raça humana, porque eles são os principais destruidores de tudo que existe. A gente tem esse potencial de construção e de desconstrução, de ordem e de caos. E Paulo e a igreja, ela nasce com essa proposta. Em primeiro lugar, restaurar essa relação humana, de gente, de pessoas. A gente não pode estar aqui como se aqui fosse um clube, um lugar que você chega e sai bem. É legal sair bem daqui, mas eu preciso sair muito mais do que bem. Eu preciso sair consciente da minha missão. Eu preciso entrar por essas portas, decidido a aprender com Deus, a sair uma pessoa melhor. Decidido em estar reconciliado com Deus e reconciliado com a minha missão. E Paulo vai usar de todas as estratégias possíveis para levar essa mensagem para o mundo. Ele chega na cidade de Corinto, que é uma cidade portuária, é uma cidade que comunicava com o mundo todo daquela época, onde navios entravam e saíam, levavam cultura e traziam cultura. Mas era uma cidade profundamente promíscua e perversa. Uma cidade profundamente com potencial para ser uma ponte para o mundo, mas era também profundamente cheia de comprometimentos, de perversão, de idolatria, de sacerdotisas que se vendiam em praça pública. Mas era também, por outro lado, uma cidade de muita cultura, de muita produção artísticas. As artes de Corinto até hoje são conhecidas e são famosas no mundo todo. A filosofia, ela cresce, ela emerge em Corinto de uma forma grandiosa. A arte, a música, é uma coisa que flui de Corinto, instrumentos musicais. A cidade de Corinto era uma cidade de uma produção cultural fortíssima e de uma produção também atlética. O atletismo, ele emerge também de Corinto para as nações. E Paulo vai usar esse gancho do esporte para trazer uma lição para a igreja de Corinto, que estava ali emaranhada nas suas competições particulares, nas suas particularidades, por ser uma igreja de muita competição, por ser uma cidade de muita competitividade entre seres humanos. A igreja vai traduzir isso também. As pessoas iam para a igreja e vão dizer assim: quem pode sentar em tal lugar? Quem é? A princípio, todo mundo é irmão. Mas daqui a pouco, vamos separar os grupos. Na hora da ceia, tem um grupinho que vai sentar ali, outro grupinho que vai sentar aqui. E aquilo estava incomodando o apóstolo Paulo profundamente, porque ele fala: gente, igreja não é isso. Igreja não é esse lugar de sectário. Não pode ser esse clubinho de particulares, onde fulano senta aqui, Beltrano senta ali. A igreja é a comunidade do povo de Deus, onde Jesus está passeando no meio do seu povo. Então, na hora da ceia, eles estavam separando quem pode participar da ceia, quem não pode participar da ceia, ou quem vai estar no nosso grupo, ou quem vai estar no grupo do outro. Outra coisa que era muito recorrente, por ser uma cidade de muito comércio, era que tudo era negócio. Em Corinto, tudo era negócio. E vem para a igreja, e a igreja se torna um grande negócio. A cidade de Corinto me lembra muito a igreja brasileira, onde você entra em algum lugar que se propõe a ser a comunidade da fé, e se torna um grande negócio. É um lencinho que é vendido com o nome do pastor. No caso, esse aqui tem o meu nome. Mas ele não é ungido. A gente vive um evangelicalismo no Brasil, onde as pessoas entram na igreja e elas têm que fazer isso. Se você quer receber a bênção, você tem que dar isso. Se você não fizer isso, tem um gafanhoto que vai pegar você. Se você fizer isso 7 dias seguidos, você vai ter a bênção. Se você errar um dia dos 7 dias da campanha que você vai fazer, você vai ter que começar tudo novamente. Que inferno, gente. Que coisa comercial que se tornou a fé cristã no Brasil. Muito parecida com a fé de Corinto. E Paulo, no contexto dessa carta, ele está desconstruindo essa coisa mercadológica. Essa coisa que virou a gente, a nossa fé cristã. A fé cristã brasileira é uma fé mercadológica. Eu vou naquela igreja porque o pastor ora e me dá um lencinho, me dá uma unção,
e eu vou lá e faço 7 semanas e levo 7 ofertas, e depois que eu faço 7 semanas com 7 ofertas, Deus me abençoa. Se Deus não abençoar, porque a minha fé não foi suficiente, então eu vou fazer outras 7 semanas. Que inferno é isso, gente? Que inferno é ver apóstatas, com o nome de apóstolos na televisão, pedindo ajuda, chorando com lágrimas, dizendo que ele precisa pagar programa de milhões, em nome de Deus. Que inferno! Que fé utilitária é essa? Que fé é essa? Que cristianismo mais pagão é esse que nós vivemos nos nossos dias? Mas sabe de uma coisa? O que mais me impressiona, que é o que dá mais certo no Brasil. O brasileiro gosta de mandinga. O brasileiro gosta de fazer um negócio. O brasileiro gosta de trocar. A gente é dessa cultura, queridos. Do índio. O índio quer apito. O brasileiro gosta dessa coisa. O português chega com bacalhau. O índio dava a mulher. O negro fazia uma mandinga. E a gente foi criado, a gente foi forjado dentro desse ambiente de paganismo. E o pior de tudo é que o que prevaleceu nisso tudo foi a fé cristã. Onde se associa com poderes políticos, onde tem uma dominação de pessoas. A cidade de Corinto estava no meio disso tudo aí. Paulo, o contexto dele aqui, ele está dizendo, eu não estou pregando o evangelho, esperando viver disso. Eu poderia. Porque está escrito, ele diz, que aqueles que trabalham com o sagrado, eles vão viver do sagrado. Mas eu estou fazendo isso de uma forma espontânea e voluntária. Eu me identifico mais com esse conteúdo da fé e dessa afirmação de Paulo. Ele está dizendo, eu tenho o direito de receber salário do rebanho de Cristo, que Cristo me confiou. Ele fala, eu tenho esse direito. Mas eu abri mão disso, para não servir de tropeço para muitos. Para não ser um lugar, para não ser essa continuidade de negócio. Não estou falando de igreja aqui não, tá? Hoje eu não vou falar mal de pastores nem de igreja não. Hoje só. Mas eu gosto de Paulo quando ele fala assim, eu não vou negociar o comprometimento que eu tenho com a palavra por conta dessas coisas que estão acontecendo aí no mundo. E ele continua, ele começa a dizer aqui, olha, porque, verso 16, me acompanha, porque se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. Ontem no batismo, nós falamos o seguinte, batismo é identificação com a morte. Quando a gente desce a pessoa às águas, ela está identificada com a morte e o sepultamento de Jesus. Quando a pessoa levanta da água, ela está identificada com a ressurreição de Cristo. Esse é o sentido do batismo. E a gente fez um upgrade no nosso batismo da Soul. Que a gente abençoa a pessoa, batiza para a morte, para a velha natureza, e levanta para uma nova natureza, e a gente já envia. A partir de hoje você é um missionário do Senhor. Você é alguém que está em missão. Você não pode se batizar só, tá bom, o meu passado foi apagado, os pecados, as cagadas, todo dia que eu fiz no passado, Jesus perdoou, e agora eu sou uma nova criatura. Não, você é nova criatura para servir a Deus. E você é enviado. E Paulo está falando que foi imposta a ele essa obrigação de pregar o evangelho. Você tem, sobre a tua vida, você que tem experimentado graça de Deus na sua vida, você tem um comprometimento e uma obrigação de compartilhar a vida de Deus que você tem experimentado. Se você crê nisso, diga amém. Amém. Não é uma coisa assim, fala ou não falo, compartilha ou não compartilho. Cada dia da sua vida você tem que se ver investido de uma missão de compartilhar aquilo que você tem recebido de Cristo. Se possível, usando palavras. Se necessário, como disse Santo Agostinho, se necessário, use palavras. Mas pregando o evangelho. Não falando, agora eu sou crente, sabia que eu sou da Sol? Toma aqui a Bíblia, sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz, não sei o quê, que a nossa igreja não é igual aquelas. Não é isso. É você ser um portador da boa notícia. Você ser um missioneiro, você ser um mensageiro, você compartilhar aquilo que você tem experimentado dele. E ele fala, anuncio, não tenho de comer gloriar, pois me é imposta essa obrigação. E ele fala, ai de mim se não pregar o evangelho. E por isso, se faço de boa mente, terei prêmio. Mas se de má vontade, apenas uma dispensação me é confiada. Logo, que prêmio tenho? Ele está falando, olha a linguagem, a estratégia
essa capacidade de dialogar com o seu tempo, né? Ele está falando com um povo de prêmio, de competição, de Olimpíada. Gente que está acostumado a concorrer. Ele usa essa capacidade de dialogar com o seu tempo. Paulo não era um crente chato, gente, igual os crentes chatos que tem por aí. Você conhece um crente chato? Oh, desgraça, meu Deus. O cara parece uma coisa do Arco da Velha. Ele parece um homem da caverna. Parece um homem da caverna, ou uma mulher da caverna. Paulo está dialogando na língua do seu tempo ali. Ele está falando sobre prêmio aqui, ó. Logo, que prêmio tenho? Que evangelizando, proponha de graça o evangelho de Cristo, para não abusar do meu poder no evangelho. Aí ele começa a falar: porque sendo livre para com todos, eu me fiz servo para ganhar o maior número possível. Eu me fiz judeu para com os judeus, para ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, como se estivesse debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, como se estivesse sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, que é o amor, para ganhar os que estão sem lei. Ele diz: eu me fiz de fraco para com os fracos, para ganhar os fracos. Me fiz de tudo para com todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. Que coisa linda. Ele está dizendo: olha, eu sou livre, e de tão livre e consciente que eu sou capaz de me dispor a servir. Eu sou livre, e a minha liberdade é tal nível que eu consigo servir ao meu próximo. É um choque cultural. O evangelho é esse choque cultural. Você é livre, mas você se dispõe a servir o outro. Deixa o outro se sentir. A gente vive no meio dessa sociedade em que as pessoas estão o tempo todo querendo provar que são, e essa Barra da Tijuca é uma coisa plástica, é uma coisa louca, onde cada um quer mostrar o que tem. Hoje eu estava saindo da casa do Cacá, que eu fui pegar uma boia lá com a minha esposa, fui almoçar lá, aí passa um camarada com um carro, gente. Que carro é aquele, meu amor? Você que conhece esses carros de maluco. Você tem um histórico, né, amor? É um carro desse, não sei se era um Camaro amarelo, se era uma BMW, uma Ferrari, eu não sei o que passou. Aí passa o camarada com a Ferrari assim, e eu humildemente de carona, estou feliz da vida assim, passa o camarada, aí passa aí olhando pra gente assim, ó, tipo, qual é, negão? Você com essa mulher bonita aí, com esse carro ruim, olha o meu carro. Eu dei uma olhadinha pra cara dele e falei: gente, como que as pessoas vivem essa coisa plástica, essa coisa fútil, como que a futilidade ela predomina no nosso tempo. As pessoas precisam ir nos melhores restaurantes porque é interessante. Elas precisam estar nas melhores rodas porque, ainda que o condomínio esteja atrasado, o IPVA não esteja em dia, porque quando a lei seca para, amado, é o seguinte: é só importado que cai lá naquele carro. É só importado que cai lá. Mas a gente tem uma coisa da aparência. São relacionamentos assim, casamentos aparentes. A fulana não é mais a minha esposa, é aquela coisa assim, a minha esposa e eu. Aí lá está dando porrada na mulher em casa, tá quebrando tudo. Mas para a sociedade ele é uma figura emblemática. Paulo está falando: eu sou livre. E por livre que sou, eu sou capaz de abrir mão dessa liberdade para servir, para preferir o outro em honra. Eu não preciso provar para ninguém quem eu sou. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Dentro dessa atmosfera de competitividade, querido, você não precisa provar nada para ninguém. Paulo está dizendo: eu não preciso provar a minha liberdade para ninguém. Se preciso for, eu vou servir a todos. Ele fala: sendo livre, eu me fiz servo. Eu me fiz servo do judeu que está debaixo da lei, como se eu estivesse debaixo da lei. E me fiz com aqueles que não tinham lei, como se eu não tivesse lei. Muito embora tendo lei dentro de mim, a lei de Cristo, que é a lei do amor. Isso é fé cristã, amados. Não é que a Soul pode fazer qualquer coisa. Qual é a doutrina da Soul? Qual é o modelo da Soul? O modelo da Soul, por enquanto, é Jesus, amado. A gente está pensando em ficar só nele.
Não me venha com essas coisas de evangelho pro meu lado, não. Porque o nosso modelo tem gente que não... Pode aplaudir mesmo com força. As pessoas gostam de cabresto. Elas querem nos definir. Elas querem definir o teu comportamento. Você é da Soul, mas você vai nessa festa? Vou. Inclusive, encontro com o meu pastor lá. Não me coloque uma roupa, não me dê uma roupa que eu não vou usar, querido. Roupa da religião, eu estou fora disso. Paulo está falando, eu sou livre. Esse barulho é o minhocão que foi ligado. Fica tranquilo. Eu tenho medo desse barulho, porque eu me lembro daquele filme, Predador. Não tem um negócio? Jason versus, não tem negócio? Sensação que tem que vai descer um monstro aqui, vai passar por esse minhocão. Eu tenho essa sensação. Alien versus Predador. Eu acho que tem um Alien versus Predador. As pessoas querem nos dar, presta atenção, elas querem nos definir no formato da religião. Você é da Soul, você é da igreja. A Soul, como disse uma pessoa, alguém falou para uma pessoa daqui da igreja, falou, você é da Soul? É, mas a Soul é uma igreja séria? Por quê? O sinônimo de seriedade para ela é religiosidade. Você é crente, então você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo outro, você não pode fazer isso, você não pode cortar o cabelo, você tem que deixar o cabelão, roupa com bata, bata com calça. Você tem... Querido, nós não vamos dar nós não vamos dar isso para vocês. Nós não acreditamos nisso, gente. Essa porta está aberta para todo mundo. Porque um dia ela foi aberta para mim e para minha mulher. No entanto, ele fala assim, eu também sou livre. Só que a minha liberdade não é uma liberdade que eu viva sem compromisso com Deus. Eu me coloco como se tivesse lei com aqueles que precisam disso, mas como aqueles que são livres, eu também me coloco na liberdade, sabendo quem eu sou em Deus. Sabendo que conquanto eu seja livre para estar em qualquer ambiente que eu quiser estar, dentro de mim tem uma voz chamada Espírito Santo que diz, você pode... Você não precisa mais disso. Esse tipo de relacionamento não compõe. Esse tipo de ambiente não é mais para você. Tem uma luz que está brilhando dentro de você. E ela vai brilhar cada vez mais. E você consegue identificar quando ela está brilhando muito e quando ela está brilhando pouco. Nós só precisamos disso, querido. Eu só preciso disso. Se não for isso aí, eu deixo esse microfone e vou embora. Eu estou falando, pastor, de você. Vou embora. Porque eu não consigo acreditar em outra coisa. Eu sou livre. Eu sou livre para fazer o que quiser. Mas eu tenho uma voz dentro de mim que chama-se Espírito Santo, eu me relaciono com ele. E o Espírito Santo fala, meu filho, está na hora de levantar a sua barraquinha e seguir seu caminho, porque esse ambiente já deu. Você não precisa mais disso. Está numa festa? Eu vou na festa. Eu vou em festa, eu faço festa. Tem 10 telefones de DJ. 10 telefones. O da Rocinha, aquele que parece que trabalha em prédio, mas é um baita DJ. Eu conheço DJ moderno, pós-moderno, eu conheço todo tipo de DJ. E aqui na igreja tem um camarada que ele dá curso para DJ. Então o negócio vai melhorar mais ainda. Mas tem uma hora que eu tenho uma voz. A pergunta é, tem voz de Deus na tua vida falando para você que alguns ambientes chegam ou não tem voz? A questão é essa, a questão não é pode ou não pode. Qual é a doutrina da Soul? A doutrina da Soul é morte para uma velha vida e ressurreição para uma nova e ouvir a voz do Espírito Santo. É isso, não tem outra coisa não, amado. Não tem, não espere um livrinho de 10 passos para... Não vai ter isso. E graças a Deus eu conheço o Rodrigo, quando deixa que vai ser o professor da escola teológica aqui, da nossa igreja, e eu sei que não vai ter isso também. Daqui a 3 semanas vai chegar o pessoal com a tabela aqui, ó. Posso fazer isso, não posso fazer aquilo, aquilo. Como as pessoas precisam de cabresto, elas vão embora. Vão com Deus, vão em paz. Mas nós vamos continuar pregando o que a gente acredita. Alguém pode dizer amém? Amém. Paulo está falando, eu fiz isso. Aí ele continua dizendo aqui. Fica aí, tá? Cacá, me ajuda, meu. Kleber, vamos fortalecer o nosso grupo. O Jason... Não precisamos. Eu me assusto, eu sonho com isso, gente. Aí eu estou dormindo, eu sinto... O Jason verso... Alien verso... Ele fala assim, olha só. Estou seguindo aqui, estou terminando já já.
Fiz-me, verso 22, para com os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, para de alguma forma chegar a alguns. E eu faço isso por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Aí ele fecha assim, olha, não sabeis, vós, os que correm no estádio, olha o gancho cultural de Paulo, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio. Correi de tal maneira que o alcanceis. Fala comigo, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio. Aí ele vai falar sobre esse um. Todo atleta que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma coroa incorruptível. O caminho de vencedores, queridos, é esse caminho da consciência de que eu estou numa luta, eu estou numa corrida, eu estou numa disputa. Contra quem? Contra mim mesmo, contra a minha própria natureza. Eu quero ser uma pessoa melhor. Eu quero ser melhor no segundo semestre de 2016. Você também quer? É uma luta, eu tenho um projeto, eu tenho um sonho, eu sou um atleta. E ele fala assim, olha, se você é um atleta, o perfil do atleta qual é? Ele, em primeiro lugar, ele se abstém. É alguém que se disciplina. A gente ora, não é para mover Deus. A gente ora para se alinhar com a vontade de Deus. É por isso que nós oramos. A oração não move o coração de Deus. Você vai orar e Deus vai mover. Não, querido, pelo amor de Deus, Deus já está movendo. Deus já está movendo, nós não estamos vendo. É diferente, a lógica é outra. A oração é uma disciplina. O jejum, tem gente que precisa fazer muito mais jejum. Mas o jejum não é, vou jejuar que eu vou pagar o preço. Não, você vai fazer um jejum como uma autodisciplina. Você vai ter um tempo na sua vida para estudar a palavra, para meditar na palavra, para respirar, para se conectar com Deus e se conectar com você mesmo, porque a gente está na roda viva, a gente está num negócio que gira o tempo todo e a gente não se conecta. A gente não consegue ligar, a gente não consegue plugar, porque a gente está tão nervoso, está tão pilhado, está tão emaconhado desse sistema, que a gente não consegue se conectar. Paulo está falando, se você tem uma meta, se você é um atleta, se você está numa corrida, se você tem um alvo, você precisa aprender, sobretudo, a se abster de algumas coisas, de alguns ambientes, de alguns lugares, de algumas dietas. Você vai se abster por você mesmo, porque você tem uma meta. Não adianta querer tomar doping. Vai ser igual aos russos. Chega uma hora que a conta chega. Não adianta, eu vi ontem um depoimento sobre doping, eu brinquei com vocês aqui, mas eu achei muito interessante, de pessoas que falaram, olha, eu estava muito, mas eu descobri que eu não estava no meu potencial todo, no ponto de chegar lá e competir, então eu me entreguei para o doping. Eu falei, Deus, será que eu estou me dopando muitas vezes? Eu estou me boicotando? Eu estou perdendo tempo na minha vida, e quando eu vejo que não vou conseguir chegar por mim mesmo, eu vou me dopando, eu vou me boicotando, correndo o risco de ser reprovado, por uma falta de disciplina. Se você tem uma meta diante de si, queridos, aprenda sobretudo a se preparar para ela. Se prepare para algo que Deus tem grande na sua vida. Não bota na conta do doping. Não, se não der certo, eu tomo um doping. Porque chega uma hora que a conta chega. Ele está falando que todo atleta, o perfil do atleta é esse. Essa capacidade de estar também no jogo certo. Porque tem muita gente correndo numa guerra, numa corrida frenética errada. Meu filho Davi não está aqui, tá? Então eu posso falar dele. Teve uma época que o meu filho estava achando que ele se achava o Cristiano Ronaldo. Tio Kleber, olha aqui, olha esse Pepe. Ele não está aqui. E eu olhava para o Davi e falei assim, Jesus, me ajoelhava, falei, tem misericórdia. Nunca será. Nunca será. Viajamos para a Europa, eu quero a camisa do Cristiano Ronaldo, a oficial que tem lá na Itália. E a gente sai correndo a mulher para cá, vamos comprar a camisa que ele quer. Traz a chuteira tal, colorida. E estava todo vestido de Cristiano Ronaldo.
uma barriguinha um pouquinho acima. Não acertava o gol de jeito nenhum, não faz 3 embaixadas. Eu falei, Pantera, tem alguma coisa errada. Ele está lutando, ele está correndo, numa área, ele está jogando no jogo errado. Ele não está na função dele, ele não está na habilidade específica. A minha pergunta é, você está lutando e você está correndo no jogo certo? Ou você está todo vestido de camisa número 7, da chuteira do meião, e não sei o que, e você está no jogo errado? Às vezes a gente gasta dias, meses e anos da nossa vida no jogo errado. E até quando você vai estar no jogo errado? Até quando a ficha vai cair para você e vai dizer, eu não nasci para ser o Cristiano Ronaldo. Eu vou ser o Bolt. Isso não é para mim. Eu vou fazer outra coisa. Não importa se eu já vivi tanto, eu vou fazer outra coisa, porque eu estou descobrindo que eu estou investindo em mim. E não tem doping que me coloque no ponto. Eu estou numa luta errada. Outra característica é você estar no clube. Se você tem habilidade, se você sabe que você tá no clube certo. Ou você é um grande atleta num clube errado, com um timinho. Porque não é só ser bom atleta, você tem que ser um bom atleta e tem que estar no time certo. Porque se você for muito bom atleta e estar no time errado, você vai ficar ruim. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Se você é muito bom atleta e está no jogo e só tem ruim no seu time, você não vai brilhar não, amado. Ninguém vai te contundir, vai quebrar tua perna, vai te jogar para o alto. Você vai tentar entender o que está acontecendo com você. Com você não está acontecendo nada, você só está no time errado. A minha pergunta para você é, qual é o teu time? Você está no time certo? Aqueles que estão contigo, é o teu time ou você tem que migrar? Quantos estão entendendo o que eu estou falando, em nome de Jesus? Você tem que ter a tua camisa. E quando você estiver no time certo, vista a camisa. Vista a camisa do time que você está. Se o time não é para você, procura um outro clube. Mas se você está no time, vista a camisa. Se você é membro da Sol, vista a camisa. Porque eu decidi vestir a camisa. Eu decidi ser pastor de você e vestir essa camisa. Vista a camisa do time que você está. Não tenta ser um disfarçado. Não, eu estou lá, mas não estou lá. Não, viste a camisa, bota a camisa. Fala para alguém, bota a camisa, meu amado. Bota a tua camisa certa. Entra no clube certo. Se você acha que o clube é pequeno para você, procura outro clube. Mas se você está no clube, veste a camisa. Quantos estão entendendo? Diga amém. Essa consciência também de ser um atleta que tem uma equipe. Não adianta você estar no time, eu estou no time, mas eu não trabalho em equipe. Sou eu por mim mesmo. Querido, esquece. Não faça aliança com quem não sabe trabalhar em equipe. Está ouvindo o que eu estou falando? Pode ser bom o que for. Não faça aliança com quem não sabe trabalhar em equipe. Manda embora do seu clube. Fala, você é muito bom, mas você não sabe trabalhar em equipe. Tchau. Simples assim. Penúltimo. Tem que ter um técnico, que eu já falei, que é o Espírito Santo. Eu não sou técnico da Soul. Na FA, a partir de hoje, você vai fazer isso. Você vai me dar um relatório da tua vida. Você está aí com esse corpinho teu, esse óculos. Eu quero um relatório da tua vida. Eu sou o teu líder. Sou o teu chefe. Quem tem chefe é índio, parceiro. Eu não sou teu chefe. O nosso guia é o Espírito Santo. E a gente precisa prestar conta para ele. Você precisa ter um relacionamento com o seu técnico e ouvir a voz do técnico. Gente muito boa, mas que não ouve ninguém. Gente muito boa, mas que não ouve ninguém. E finalmente o gol, né, gente? E eu quero terminar lendo para ele, lendo aqui, olha o texto. Eles se abstêm de tudo, fazem isso para alcançar uma coroa corruptível, e nós, porém, temos propósito. Fala comigo, propósito. Pois assim corro. Não como uma coisa incerta. Assim luto. Não como que batendo no ar, fazendo tudo, qualquer coisa, e quem faz tudo acaba não fazendo nada. Antes, subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, tendo pregado a outros, eu mesmo não seja reprovado. Nós começamos hoje essa série de mensagens mais que vencedores. E o meu desejo profundo
é que você esteja identificado com essa mensagem. Porque eu tenho certeza que nós estamos entrando no outro nível. Estamos indo para um lugar mais alto. Alguém pode dizer amém, aplaudir ao Senhor com toda a tua força.